E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 32. São 32 Caramba, nós podcasts, estamos numa Paulinha. jornada, hein? Rapaz. E agora eu vou mudar a rotina, tem que pedir o like assim que começa. E as pessoas hoje têm muito medo de gordura. E isso veio de lá de trás. Eu gosto muito dessa história. A gente Bruno gosta comenta mesmo. sempre que foi quando o presidente americano Eisenhower, mais ou menos na década de 50, ele infartou. E aí todo mundo, nossa, ele infartou, o que é um infarto? E teve um cara que apareceu com a solução. Um fisiologista chamado Ansel Keys. Ele falou, ele infartou por conta da gordura. A hipótese dieta-coração. E ele mostrou um estudo, que era o estudo dos 6 ou 7 países, porque tinha o país de Gales no meio ali, então você encontra com os dois nomes na internet, os gráficos, onde ele mostrava um estudo de correlação, mostrando, o Japão come pouca gordura e tem pouca doença cardíaca. Os americanos comem muita gordura e tem mais doença cardíaca, alguns países no meio. Só que eu já falei várias vezes que correlação não é causalidade. E também tem o fato de que ele tirou os países Exatamente. que iam contra essa pesquisa. Não eram 6 ou 7 países, ele estudou uns 30. A gente ele consegue só pegou colocar. os 6 que ele via alguma relação. Ele tacou pra fora, tirou do gráfico, apagou e fez Quem for olhar o episódio em vídeo, a gente vai deixar o gráfico que ele usou e o gráfico original pra ver. Mas desde então, o governo assumiu isso como premissa e começou a falar, gordura faz mal. E aí a indústria alimentícia gostou muito disso, tirou gordura, meteu carboidrato. Claro, e açúcar para aumentar a palatabilidade, porque a gordura tem esse papel também, né? Sim. Eu ia dizer que a nutrição não é um jogo de soma zero, né? Então, Você tira alguma coisa, bota outra. se você tira alguma coisa, você tem que colocar outra. Se você tirou a gordura, vai ter que colocar carboidrato ou outra coisa. Se a proteína se mantém constante ali, vai ter que entrar carboidrato. É, claro. E aí a gente chega nesse ponto. Depois que fizeram isso, as doenças cardíacas não diminuíram, na verdade aumentaram muito, e entramos nesse ciclo de obesidade. A gente pode falar que a gente vive não só uma pandemia de Covid, como também uma pandemia de obesidade. Não, isso é até meio bizarro, assim, pensar no ponto que o ser humano chegou, porque se essa pandemia acontecesse no século XVI, as pessoas em casa fechadas, elas morreram de fome. E hoje a consequência foi que a gente voltou a ter aumento de fome no Brasil, mas nas redes sociais, onde as pessoas têm um pouco mais de condição, elas engordaram. Era aquelas piadas no começo da pandemia, o pijama é traiçoeiro, né? Bote alguma roupa, bota a calça jeans pra ver como é que tá. Bote a calça jeans toda semana pra poder ver como é que tá. E aí a gente chegou num ponto onde o governo, ele tentou, né, fazer o bem pras pessoas, porque ele achou que a gordura era ruim. Não voltaram muito atrás até hoje, mas graças a redes sociais, informação descentralizada, agora as pessoas têm acesso à informação, elas veem que, olha, a gordura não é esse vilão que era. Mas muita gente tem medo da gordura. Era esse pavor aí da década de 80, né? Que bombou a venda de margarina, inclusive, né? Fala um Porque era pouco uma disso pra época gente. que a gente ouvia falar o quê? Que é melhor comer margarina do que manteiga. Tem até o serinho do coração em certas que margarinas, não é? né? Então, tinha aquela questão do óleo de soja, né? Que todo mundo achava que óleo de soja, óleo de girassol eram óleos saudáveis. Óleo de canola, nunca se vendeu tanto óleo de canola, gente. Óleo de canola era uma constante dentro de casa. Eu via na minha casa aquela quantidade de óleo. E não fazia fritura na minha casa, porque todo mundo sempre foi gordo, sempre fui gorda. Então, sempre tive... Sério, Pedro? Eu não sabia. E eu tinha um passado maligno. Entendi. Fiquei 12 anos ali, lutando até que eu descobri qual era o caminho e hoje eu ensino isso, né? E eu acho que é por isso que eu tô tão envolvida no assunto do emagrecimento, porque eu acho que isso tem muito a ver com essa minha história de eu ter vivido na pele. Mas eu lembro na minha casa, essa quantidade de óleo de canola, né? Hoje a gente sabe que, assim, é o último óleo na escala dos óleos não bons que você deve ter na sua casa, né? Então, isso aí não compra, Vale sabe? dizer quais são os bons pro pessoal. Pessoal, de vez em quando eu repito aqui, mas pra quem não sabe, o ideal seria os mais naturais. Então, manteiga, óleo de coco, azeite, óleo de abacate, que não é tão comum, mas tem gente que tem acesso. Banha de porco entraria aí também? A banha de porco, ela pode entrar. Mas o problema tem a procedência e tem a questão que a pessoa cria muita sensibilidade ao porco, né? Então, é como se ela estivesse recebendo todo dia um estímulo de um alimento que veio da mesma origem. Tudo no nosso corpo, quando eu falei da variedade, é importante para quê? Pra gente também não ter sensibilidade a nada muito. Então, por exemplo, comeu muito laticínio, você pode vir a desenvolver uma sensibilidade. Como é que você percebe uma sensibilidade a laticínio? Como eu percebi há 18 anos atrás, que eu vivia doente todo mês, rinite, sinusite, amigdalite, antibiótico, acne, não perdia peso, toda inflamada, porque eu comia uma fatia de queijo por dia, um iogurte por dia, natural, tudo diet, light, 35 calorias a fatia. E aí vale dizer também, né? Não é só a lactose do leite, tá, gente? O leite tem vários componentes inflamatórios, inclusive a
caseína. Por isso que não é que é ruim, né? Eu consumo, mas não é pra você consumir todo dia, o tempo inteiro. Você consome muito pouco. Hoje em dia bem pouco. Até porque a PD porque a PD, cortou, porque... Mas assim, tudo que eu faço com teste, né? Então, não é um achismo. Todo mundo tem que tirar leite. Todo mundo tem que tirar glúten. Todo mundo tem que tirar, sei lá, feijão. Não tem essas regras, né? O que a gente sabe como regra é que ninguém deve viver à base de açúcar, fritura, álcool. Só que isso, o nutricionista de 20 anos atrás, quando eu me formei, já dizia, né? Isso não é nenhuma novidade para ninguém. O que é novidade é que essa alimentação individualizada, ela existe. Cada um deve buscar entender como é que seu corpo funciona melhor. Então, quando eu comecei a tirar esses alimentos e o meu corpo performou melhor, não é só minha memória. Eu comecei a não ter problema de pele, eu comecei a emagrecer com facilidade, eu não tomava mais antibiótico, eu não precisei mais operar, sei lá, uma área do meu corpo que estava inflamada, igual eu tinha operado minha garganta. Então, a gente tem que sempre estar buscando a nossa melhor versão e nunca se acostumando com... mas isso é normal. Eu tenho amigdalite há 20 anos. Não tem problema, tem alguma coisa errada no seu corpo. Ele está te dando sinais há 20 anos e você não está escutando. Então, como é que a gente foge disso? Fugindo dessa repetição. Ovo todo dia, 5 ovos por dia. Não faça isso. Vai, come ovo hoje, amanhã você come carne, no outro você come queijo, no outro você come, sei lá, frango. Então, não fica repetindo a comida todo dia, porque é fácil, porque você achou a sua dieta ideal, porque em algum momento isso não vai funcionar para você. Talvez já não esteja funcionando e você tem, sei lá, insônia, TPM, tem muita celulite, não dorme bem, sei lá, tem amigdalite, sinusite, rinite, depressão, ansiedade, déficit de atenção, tudo isso vem da comida, pode vir da comida, né? Então, se você tem essas coisas, dá uma pensada assim, o que você anda comendo muito? E a gente está falando isso porque a gente começou na banha. Eu ia falar isso. Então, voltemos pra banha. Por quê? Porque aí tudo que você escolhe para preparar a sua comida tem que ter uma qualidade fantástica. Para quê? Para quando você vai na rua comer na panela de alumínio, no óleo de canola, no sal refinado, comer em restaurante, isso não vai fazer a menor diferença em quem você é em termos de saúde ou de doença, né? O que faz diferença é aquilo que você faz grande parte do seu dia. Então, se você almoça e janta em casa, a sua gordura tem que ser ótima, o seu sal tem que ser ótimo, os seus alimentos variados. E aquilo que você vai fazer esporadicamente, vai com tudo e vai na felicidade. Você não é aquilo que você faz de vez em quando, você é aquilo que você faz sempre, Sim. Né? Lógico que nutrição é individualizada. Por isso que as pessoas vão no nutricionista, vão com os exames. Mas o que você poderia deixar em termos de orientação geral nesse ponto de coisas a serem evitadas? Porque o pessoal quer uma bala de prata do, posso comer tal coisa? E às vezes é muito mais interessante saber o que não é interessante comer. Então o que você diria? Olha, muita atenção com, sei lá... Olha, eu acho que uma dica é muita atenção com refeições intermediárias às refeições principais. Muito bom isso aí. Tá? Então, assim, primeiro avalie. Será que você precisa fazer colação, que é aquele lanchinho da manhã que o nutricionista gostava de botar 10 horas? Colação. Aí, 15 horas da tarde, lanche da tarde, 22 horas, ceia. Não precisa disso. Avalia bem, vê se você tem fome para tudo isso no seu dia, porque esse é um ponto onde muita gente erra. Por quê? Porque eu também já indiquei lá atrás, né, comer de 3 em 3 horas, que isso pode ser melhor, o metabolismo vai ficar mais ativo e etc. Então, não precisa, pode ser que você possa reavaliar isso depois da nossa conversa de hoje e pensar, realmente, a PD tem razão. Talvez se eu ficar com café, almoço e jantar, tá legal para mim.